que fez um motim. Motim, vocês têm de responder com o que determina a lei. Prisão, processo e, dependendo da culpa, expulsão. Essa é uma fração, insisto, minoritária da Polícia Militar. Qual é a minha preocupação? Que isso pode acontecer no resto do Brasil. Então vamos por parte. Primeiro, eu passaria aqui pelo site da Revista Veja, estou citando o site da Revista Veja, que tem uma postagem, né, hoje, às 10 horas da manhã, do Ministro da Justiça e Segurança Pública, dizendo o seguinte: a crise no Ceará só foi resolvida pela ação do governo federal, Forças Armadas e Força Nacional, que protegeram a população e garantiram a segurança. Explorar politicamente o episódio, ofender policiais ou atacá-los fisicamente só atrapalharam. Apesar dos Gomes, a crise foi resolvida. Tal. Bem, Gomes está se referindo ao Cid, o episódio de Sobral, e ao Ciro Gomes, declarações que ele tinha dado anteriormente, no mesmo dia, inclusive, de madrugada, né, atacando o ministro Sérgio Moro e o presidente da República. Bem, a questão que se coloca é o seguinte: é inegável que Jair Bolsonaro conciliou e implicitamente apoiou o motim. Isso nunca ocorreu na história do Brasil. E por que é possível afirmar isso com absoluta tranquilidade? Porque ele não deu, em momento algum, durante toda a crise, qualquer declaração considerando o rompimento da Constituição, que está sendo rompida a Constituição com a greve ilegal, e era um motim, quebrando a hierarquia e a obediência. Ele, que não foi um militar de sucesso, sabemos, saiu do exército simplesmente como capitão, portanto lá embaixo, depois de uma prisão domiciliar, de um processo de terrorismo. Não podemos esquecer. Portanto, fracassou na vida militar. Mas não pode esquecer, isso ele aprendeu, a hierarquia e a obediência é a base de qualquer força militar. E ele, em momento algum dessa crise, que continua, em momento algum, ele afirmou que, olha, está sendo rompido pilares básicos de uma força militar: obediência e hierarquia. Isso é um motim, não falou. Conciliou, e ao conciliar, apoiou. E ao apoiar, estava apoiando o motim. Portanto, uma grave ilegalidade. Isso nunca ocorreu na história do Brasil, de um presidente patrocinar o caos. E vamos voltar a essa questão: o presidente quer o caos? Parece que quer, né? Porque ele se omitiu, o ministro da Justiça, idem, foi à Fortaleza. Hélio Gaspari comentou isso na Folha de São Paulo e no Globo de domingo. Mas se vocês recordarem, nós comentamos nesse espaço, e há 2 semanas atrás, numa segunda-feira, no Jornal da Cultura, portanto, vocês devem se recordar, como isso é algo extremamente perigoso, porque é uma fração, uma minoria dentro das polícias militares, usando o plural das 27 unidades da federação, podem colocar esse país, fazer um incêndio aqui, virar o caos aqui no país, né? Sequestrar quase que o país. Isso não pode. E ao silenciar o presidente da República, cometeu crime de responsabilidade, sim, claro, porque foi ferida a Carta Magna de 5 de outubro de 1988, e ele apoiou os amotinados. Isso não pode. E o ministro da Justiça, que lá compareceu, passou algumas horas de helicóptero, disse: está tudo tranquilo, mais centenas de mortos, tudo tranquilo. Ministro da Justiça, que isso? Hélio Gaspari comentou isso no domingo, né? Espera um pouquinho, é tigre em Curitiba e gatinho em Fortaleza? Como é que fica essa questão? Né? E é verdade, mas eu já tinha colocado isso há 2 semanas antes. Vocês se recordam? Ele passa de helicóptero, está tudo tranquilo. Não estava, ele estava mentindo, né? E vocês observem, naquela entrevista dada em Fortaleza, ele mede as palavras. Eu falei isso. Ele não fala em momento algum amotinados. Ele não fala em momento algum que estava sendo rompida a Constituição, que era ilegal o movimento. Só dias depois, devido a cobranças, é que ele falou timidamente que era ilegal a greve, mas, ao mesmo tempo, deu um passo atrás, deu um passo à frente falando que era ilegal, deu um passo atrás, dizendo que eles tinham razão na greve, implicitamente. Ele estava dizendo que precisava ser tratado com respeito, tudo aquilo que estava acontecendo. Não, eram centenas de mortos, que respeito coisa alguma, é motim. Motim, senhor ministro. O senhor não sabe o que é motim? Eu posso dar vários exemplos na história brasileira. E exemplos que a situação acabou muito mal. É impossível ser ministro da Justiça e não saber o que é motim. O presidente da República, mesmo tendo uma vida militar que não obteve êxito, sabe o que é motim, né? Tem consciência disso, né? Os 2 pilares básicos, hierarquia e obediência. E ao silenciar o presidente,
da República sobre um fato gravíssimo, ao ministro da Justiça ser conivente com uma ilegalidade, uma inconstitucionalidade, abre o caminho para o caos. E a pergunta é, o presidente quer o caos? Se alguém disser sim, não estará falando uma mentira.